Representa a conexão que a gente pode levar para todo mundo. Para ver se essas pessoas possam ter um objetivo, né? Um motivo a mais para lutar. Realmente um projeto de amor. Ficamos gratos pelos materiais de doação, né, que o grupo do amor, que Deus possa continuar abençoando a vida de todos vocês, tá bom? Olá pessoal, quero pedir que você já deixe uma curtida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Eu sou Isaac, vocês já conhecem, né? A Gleice vocês também conhecem. Mais uma vez ela me convidou para participar aqui no cantinho dela. É um sinal de que ela gostou da minha participação, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo 47 de Gênesis. O capítulo 47, ele está abordando aqui a história de quando José trouxe os irmãos dele de Canaã, finalmente, com o pai, e foi apresentar para o faraó. Eles trouxeram tudo que eles tinham. Jacó, mesmo em meio a esse problema todo que estava passando, ele ainda assim era um homem próspero, né? Então tinha bastante gado, tinha a família toda, 70 pessoas, se eu não me engano, da casa de Jacó, né? José levou 5 irmãos dele e mais o pai para poder conversar com o faraó. E o faraó perguntou o que eles faziam. Eles falaram que eram pastores de ovelha. José pediu autorização do faraó para mandar eles para a terra de Gósen, que era uma terra muito próspera. O faraó deu autorização e disse também para José escolher os irmãos dele que mais soubessem trabalhar com gado para poder cuidar do gado dele mesmo, o faraó. José trouxe o pai dele, que abençoou o faraó. Uma coisa muito interessante também, o faraó, o rei de todo aquele Egito, receberam a bênção de um senhor hebreu, né? Pela tradição, né, o maior sempre abençoaria o menor, ou seja, o faraó abençoaria Jacó. Mas naquele momento o faraó se deixou ser abençoado por Jacó, né? Isso demonstra até uma certa valorização por parte de faraó a Jacó como um patriarca. José deu a região de Ramsés, né, lá dentro de Gósen para eles, e providenciou mantimentos para o pai e para os irmãos nas quantidades proporcionais ao número da casa de cada um, né? Nessa altura do campeonato, a gente aqui vendo mais ou menos o verso 13, na altura do verso 13, a escassez ela já era muito grande em toda a terra do Egito. Já tinha gente passando fome do Egito até Canaã. Com o tempo que José estava vendendo aqueles cereais que estavam lá nos celeiros para o povo, ele arrecadou todo o dinheiro do Egito de Canaã e depositou para o tesouro do faraó. Ele era o governador, né? Então ele tinha uma missão muito importante de cuidar da economia do reino, né? Quando acabou o dinheiro do povo do Egito e de Canaã, veja bem nessa frase, todos os egípcios foram até José implorar para ele: nós não temos mais dinheiro, por favor, nos dê alimento. Imagina o que é passar fome, né? E José falou: visto que o dinheiro acabou, tragam os seus animais e eu vou dar alimento em troca. E aí eles levaram os animais, né? Mais um tempinho, chegou no fim do ano. No ano seguinte, eles vieram para José de novo e falaram: ó, não tem mais como esconder a verdade, nosso dinheiro acabou, nosso gado acabou, a gente não tem mais nada para oferecer, só que a gente está passando fome, o que a gente vai fazer? Nós vamos morrer de fome diante dos teus olhos. José comprou toda a terra do Egito para o faraó. Os egípcios todos venderam o que eles tinham. Os campos, todos os bens que sobraram, eles venderam para o faraó. Porque a fome era terrível, gente. Então, em pouco tempo, a propriedade deles não ia valer de nada. O que eles precisavam naquele momento era de comida, era de sobreviver. Quanto ao povo, José os tornou todos escravos, de uma extremidade do Egito à outra. As únicas terras que ele não comprou foram as dos sacerdotes, né? Os sacerdotes eles recebiam uma porção do faraó de comida e uma terra ali para eles ficarem. Então deles não cobrou. E no verso 25 fala assim: o Senhor salvou nossa vida. Exclamaram: permita-nos servir ao faraó. Salvou nossa vida, somos eternamente gratos. José mandou publicar um decreto que vale até hoje na terra do Egito, até o dia que foi escrito, no caso, né? Que 1/5 de todas as colheitas pertencia ao faraó. E o povo de Israel se estabeleceu ali em Gósen e adquiriram propriedades, tiveram muitos filhos, a população cresceu muito rapidamente, né? E Jacó viveu mais 17 anos, ou seja, viveu 147 anos de vida. Jacó pediu para José para poder enterrar ele lá em Canaã, pediu para ele prometer. Promete? A
Bíblia ela não foi feita só pra gente ler, ela foi feita pra gente estudar. Ele sempre vai ter alguma coisa pra nos ensinar. A gente estuda a Bíblia com uma prima minha. A princípio ela não lia a Bíblia, né? Não tinha o costume de ler. E quando ela começou a ler, pra ela foi bem difícil. Eu acredito que todo mundo aqui, assim como eu, quando comecei a ler a Bíblia, tinha dificuldade com algumas coisas, né? Você começa a ler e aí você vai percebendo que tem coisas que você não consegue entender. E não consegue entender porque a gente muitas vezes não tem familiaridade com aquele assunto, não tem familiaridade com o contexto histórico da época. Se tem alguma coisa que a gente tem dúvida, assim como o eunuco lá no Novo Testamento, precisou que Filipe ajudasse ele a compreender a palavra, né? Todos nós precisamos de ajuda para também entender algumas coisas da palavra, seja coisas mais simples, quando a gente está começando a estudar a Bíblia, até coisas mais complicadas, que muitas vezes a gente vai precisar de uma ajuda de alguém que estuda história, né, arqueologia, para entender alguns contextos da época. O importante é que a gente a cada dia esteja buscando mais entender a palavra de Deus, e ela é uma fonte infinita e inesgotável de sabedoria. A gente pode começar a ler aos 5 anos de idade e ler até os 80 anos de idade, ainda vai ter coisas novas para aprender. Um exemplo disso, no versículo 29, diz o seguinte: quando se aproximava a hora de sua morte, Jacó chamou seu filho José e lhe disse: peço que me faça um favor, coloque sua mão debaixo da minha coxa e jure que mostrará sua bondade e lealdade a mim, atendendo a este último desejo: não me sepulte no Egito. Era a forma da época de fazer o juramento. Quando a gente lê isso, gente, mas por que ele pede para colocar a mão embaixo da coxa dele para prometer algo? Na época, era a forma que eles tinham de jurar, dizer que realmente ia cumprir com a promessa que ele estava fazendo naquele momento. Muitas coisas a gente vai ter que voltar para o contexto da época para conseguir entender. Por que para Jacó era importante voltar para Canaã? Por que ele não podia morrer no Egito? Um dos aspectos era para ele ser enterrado ali onde os pais dele foram enterrados, né? Como uma questão até de honrar pai e mãe. Porque tinha uma promessa, né? Que o povo dele ia voltar para a terra. Exatamente. Que a terra ia realmente ter o nome dele, que é a terra de Israel, né? Jacó, o nome de Jacó foi trocado, ele passou a ser chamado de Israel. Um outro aspecto também, que eu acho que isso no fundo incomodava bastante a Jacó, apesar de ser a terra que estava salvando ele, é porque o Egito era uma nação idólatra, né? Sim. De práticas muito diferentes do povo de Deus, né? Sim. Tinham tradições religiosas, vários deuses. Então, para Jacó era como se fosse um motivo de honra ser enterrado longe daquele local, né? A gente começa a achar até um pouco estranho. Poxa, mas José, tem um verso que diz que José fez de praticamente toda a nação escrava, mas por quê? Mas era um contexto da época. Na época era comum a pessoa, quando ela não tinha mais como pagar por alguma coisa, ela mesma se colocava como um escravo, que não necessariamente seria o que a gente imagina como escravo, ser chicoteado. Era só a pessoa se tornar o trabalhador, o faraó que mandava naquelas pessoas. Se fosse algo em que as pessoas estavam sofrendo na mão de José por se tornarem escravos, não teria esse aqui no versículo 25. O Senhor salvou nossa vida, exclamaram. Permitam-nos servir o faraó. Salvou nossas vidas, somos eternamente gratos. Ou seja, na verdade, se fosse uma forma de maus tratos ao povo, de forma nenhuma eles iam chegar para José e dizer: o Senhor salvou nossa vida. E aí é como se fosse uma forma de gratidão. Como gratidão, permita-nos servir a faraó. Parecia mais um motivo realmente de alegria deles. Sim. Por ter sido poupada a vida deles com a fome, né? Exatamente. De que eu servia os bens, as terras e todo o resto se eles não pudessem comer para sobreviver, né? Acho que o entendimento deles foi esse. E isso fica mais evidente ainda, claro que a gente ainda está em Gênesis, mas quando a gente chegar em Êxodo, que a gente foi entender o que aconteceu com o povo de Israel que estava lá no Egito depois que passou o tempo, e que aquele faraó morreu, e que se esqueceram de José, quando a gente foi ver o que aconteceu com eles, a gente vai entender que essa escravidão que menciona aqui, até não pode estar com um termo usado de uma outra forma, né, escravo, ela não tem nada a ver com o que aconteceu com o povo de Israel depois, né? Onde eles sim tinham trabalhos forçados, onde sim eram castigados, né? A gente também tem que tentar entender o contexto de escravidão. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala sobre nós sermos escravos de Cristo, né? A Bíblia no Novo Testamento ela fala bastante desse termo. O que é ser um escravo de Cristo? É reconhecer que Ele é o nosso Salvador, reconhecer que nós somos dependentes dele, né? Ao ponto de declarar, como Paulo declarou em Gálatas 2:20, assim: já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. É uma submissão. José foi permitido ser um instrumento para salvar aquele povo. Então, a partir daquele momento, eles se submeteram a José e ao faraó como gratidão, né? E quem foi o maior escravo que existiu nesse mundo? Quem que morreu pelos nossos pecados e fez tudo por nós, né? José, ele era um governador sério, honesto. A gente vê por toda a vida dele como é que ele se comportou, né? Sempre muito fiel aos seus princípios, ao que ele acreditava. E como governador, o papel dele era proteger a população, né? E prosperar o Egito. E foi exatamente isso que ele fez, que é o contrário do que a gente vê dos governadores da política de hoje em dia. Muitas vezes a gente vê beneficiando somente a própria família, beneficiando a si mesmo, mas a gente vê José aqui trabalhando em prol do crescimento do Egito. Porque se ele era o governador do Egito, ele foi colocado nessa posição, então ele tinha que cumprir com a função dele, né? Isso sem prejudicar ninguém. José, ele não roubou dinheiro de ninguém para que o Egito crescesse, não. Isso foi vendendo os cereais que ele guardou, né? Que foi uma forma incrível de administração ter conseguido guardar uma quantidade de alimento. Acredito também que com muita ajuda de Deus, né? Que deve ter ido multiplicando também. Guardar alimento que deu para 7 anos e abastecer todo o Egito e ainda pessoas que vinham de outros locais para se alimentar. Até a gente estava conversando aqui. José, ele fez o que ele tinha que fazer. Até porque se ele desse esses alimentos de graça, ninguém ia economizar, né? As pessoas não ia durar também, não ia durar muito tempo. As pessoas, muitas vezes, elas têm que saber que aquilo custou, né? Que aquilo deu trabalho para que ela economize, para que não fique gastando à toa o alimento que já estava escasso. Mas uma coisa eu fiquei pensando, quando a gente vai fazer os cálculos aqui, a gente vê que José cobra aí uma taxa mais ou menos de 20% da população, né? Tanto antes, quando ele estava juntando no celeiro, como depois, como taxa de juros, ele cobra também 20%. Eu tava pensando, nossa, mas que caro, né, esses juros? E aí tava conversando isso com o Isaac, mas por que José cobrou tão caro, né, não dava para diminuir um pouco os juros? Não. E aí ele foi verificar aqui quanto que a gente paga de imposto hoje em dia, né? 41%. 41% do nosso salário é de imposto, ou seja, metade do ano a gente paga de imposto. Vamos pensar aí em cima de um salário mínimo. Nem sei quanto está o salário mínimo hoje. Vamos botar em cima de R$1.000. R$410 são só de juros. E só R$600 para eu conseguir sobreviver e manter a minha família, né? É realmente assustadora essa quantidade, né, que a gente paga aqui no Brasil, né? Por isso tem que a gente entender os contextos, né, pra gente não já sair julgando. Por que José fez isso? Mas ele tá cobrando taxa alta demais. Provavelmente, no contexto da época, os impostos deviam ser até mais caros. E José pode ter dado uma amenizada ali. O que eu acho que a gente pode tomar até para nossa vida é a questão da administração, a forma como José, ele fazia tudo com muita honestidade, e assim como ele fez, nós também precisamos administrar a nossa vida, porque Deus, ele gosta das coisas com ordem e decência. Uma outra coisa que me chama atenção aqui também, a gente vê muitas pessoas falando assim, porque eu tenho que falar de Jesus e eu tenho que falar no meu trabalho, eu tenho que falar onde for, o que não está errado, mas às vezes a gente acaba empurrando o cristianismo goela abaixo das pessoas, sem necessariamente a gente ter uma vida que aponte realmente para Cristo, né? Então, se você for olhar a história de José e lê-la toda de novo, você vai ver que poucas vezes ele mencionou sobre o Deus dele, mas ele vivia... Via um Deus nele, que refletia, exatamente. Todo mundo passou a admirar o Deus, mesmo eles sendo politeístas, todo mundo passou a admirar o Deus e o faraó passou a também a adorar o Deus de Israel por conta do que José testemunhou, do que ele foi na vida, né? Isso mostra até sobre nossa vida profissional também, né? Existe como uma pessoa fiel a Deus, um servo de Deus, ser um mau profissional? Eu entendo que não. Eu acho que a gente não pode ser ruim em nenhum aspecto da nossa vida. Por quê? Eu até posso não ser bom, não ter habilidade em alguma área, mas aí eu mesmo vou entender isso e eu vou procurar ou me aperfeiçoar ou ir para uma outra área onde eu tenho habilidade, né? Porque senão eu vou estar enganando os outros, falando que eu presto um bom serviço e não está fazendo, né? Porque no nosso trabalho a gente tem uma grande responsabilidade, né? E também uma grande oportunidade de testemunhar com a nossa própria vida, com a nossa honestidade, com a forma como a gente trata as pessoas, né? E dessa forma as pessoas percebem a nossa diferença, ela tem a ver com o Deus que a gente serve. Bom, é isso, né? Não se esqueça de curtir aqui o nosso vídeo e, se não for inscrito, também se inscreve no nosso canal. Espalha para todo mundo, gente, para mais pessoas saberem dessa palavra de Deus. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço. Até a próxima.